Obrigada, presidente. Antes de iniciar, de fato, o que eu quero trazer para essa tribuna, eu queria usar do espaço para parabenizar a nossa secretária de Saúde, Helena Naim, que foi uma grande referência. Na verdade, ela é uma grande referência, mas eu falo foi porque, de fato, o caos, o período caótico da pandemia, espero pelos orixás que fique apenas no passado e que não retorne mais. A Eliana tem sido uma gestora de excelência para a nossa cidade, expandindo sempre os projetos, e ao qual eu sou muito grata, porque até mesmo antes de estar como vereadora, enquanto eu era gestora de políticas LGBT do município de Araraquara, sempre estive construindo junto com a Eliana a saúde da população e que contemple a diversidade composta na sociedade. Então, Eliana Naim, parabéns pelo seu dia, obrigado por tudo que você tem feito pela nossa cidade e pelo nosso projeto. Muito obrigada. Bem, eu gostaria também de falar um pouco sobre o consultório na rua, que de fato foi inaugurado essa semana. Demarcar que, como o vereador Alcindo disse, já era um trabalho que o nosso município vinha executando, com grande maestria, com grandes profissionais que atuam na pauta, e que, de fato, a gente precisaria ampliar. E foi por isso que nossa mandata, desde que a gente entrou em 2021, a gente protocolou junto à deputada estadual Marcelia, uma solicitação de emenda para que, de fato, o consultório na rua fosse implementado, e junto com os recursos do município, essa emenda aí permitiu que, de fato, o programa fosse estruturado, naquele veículo que vai passar por todo o território de nossa cidade. Então, de fato, é porque a gente entende que falar de pessoas em situação de rua não é somente falar de segurança pública, e tão somente na esperança de que muitos, ao falar de pessoas em situação de rua, pensam e agem através de uma forma higienista, que é tirar dos olhos, que é tirar da vista essas pessoas. A gente trabalha na questão do cuidado, na questão do acolhimento, na questão, de fato, de emancipar essas pessoas na sociedade, entendendo as problemáticas que a levaram. É obviamente que um programa como esse não vai resolver uma problemática que ela é milenar. Ela não é secular, ela não é de dias, ela é uma problemática milenar que nos acompanha, que é a alta vulnerabilidade, que é o escamoteamento das pessoas na sociedade, que é a invisibilidade de alguns corpos presentes na sociedade, que resultam nesse triste relato que é as pessoas em situação de rua. Mas fico muito grata por em Araraquara ter um governo como o governo do Edinho Silva, que é um governo que acolhe, que protege, que dá assistência e que não faz uma política superficial de encher um ônibus e mandar essas pessoas para outra cidade, ou simplesmente tirar de um lugar e que essas pessoas acabam indo para outro lugar, ou capturando essas pessoas e as internando em clínicas sem o consentimento delas, Então, de fato, a gente tem um governo que respeita os direitos humanos, que respeita os direitos das pessoas e que, por mais que alguns queiram ou não, o direito à cidade também é o direito dessas pessoas em situação de rua. O que a gente precisa é lutar para que essas pessoas tenham condições de sair dessas condições, para que essas pessoas tenham estrutura para ter uma habitação própria, para terem condições de saúde pública, no sentido de, se ter alguma enfermidade, poder curar essa enfermidade ou controlar essa enfermidade para que possa voltar a pertencer à sociedade. Mas o que a gente não pode nunca é olhar com um olhar higienista essa população. E por isso que eu sou muito honrada de estar e fazer parte de um governo que pensa e que respeita os direitos humanos. E para finalizar, eu gostaria de... A vereadora Fabi me pediu, presidente, para que eu trouxesse para essa tribuna. Já começou, na verdade, eu creio que nunca parou, o campeonato do que é as eleições, do que é a política, E alguns tendem a fazer a política da pior espécie possível, de somente criticar, de somente falar, mas sem saber o que está falando, sem saber o que está criticando, sem saber de fato o que faz dentro do legislativo. E isso é muito triste, e por isso que a população tem que ficar muito atenta ao qual seus representantes vai escolher. A vereadora pediu para mim subir aqui e trazer a informação
que os quadros, né, dos ex-presidentes da Ferroviária, eles não sumiram. Eles estão na reserva técnica no Museu do Futebol, pois as exposições elas não são fixas. E a atual exposição são as das guerreiras grenás que estão lá. E isso foi a informação do gerente do museu, Gustavo Ferreira, que deu para a vereadora, porque, de fato, ninguém o procurou para pedir essas informações. A vereadora Fabi foi a primeira que entrou em contato com ele para saber. Mas isso é importante a gente saber, porque talvez essas pessoas que tenham acusados nunca tenham entrado em um museu, nunca tenham acessado ou visto uma exposição. Então, não sabe como que funciona, né? Não sabe que existe uma curadoria, não sabe que existe, né? Não sabe o que fala. Então, tem que falar alguma coisa. Eu tenho que meter o pau na prefeitura, eu tenho que meter o pau em algo, né? Não tenho o que trazer, não tenho proposituras positivas. Então, vamos falar o que der na cabeça. Mas, então, a gente tem que falar a verdade, né? Esses quadros não é que desapareceram, né? Existe uma curadoria que cuida dos acervos que existem no município. E esse acervo está cuidado. Hoje, a exposição que está lá é das guerreiras grenás. E se não tiver uma outra exposição, automaticamente esses quadros irão retornar para sua localidade. Mas é isso, né? Precisamos estar preparados para ocupar os espaços de poder. É isso, obrigada.